O presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, Cláudio Damasceno, acha que o veto à correção da tabela é um retrocesso e ele vai nos explicar por quê. Por que é um retrocesso, Cláudio? Antônio, se pegarmos desde 1996, nós vamos perceber que ao longo desse período, até o final do ano passado, a defasagem da tabela de imposto de renda já está em 64,28%. Esse veto a essa correção de 6,5% proposta pelo Congresso Nacional representa mais um duro golpe para a grande massa de trabalhadores do nosso país, na medida em que sequer nós temos hoje uma resposta do governo qual seria a regra para a tributação relativa a esse ano de 2015. E não fazê-lo no percentual pelo menos próximo da inflação do ano passado representa um grande golpe. Ou seja, no seu entender, seria uma medida de justiça social corrigir em pelo menos 6,5%? Com certeza. A regra adotada pelos governos desde 2007, do segundo mandato do governo Lula e primeiro mandato da presidente Dilma, de 4,5%, pode representar um avanço, mas, na verdade, se pegarmos o IPCA de todo esse período, vamos ver que está bem abaixo. O que a gente esperava é que, a partir desse ano, porque esse percentual seria para esse ano, em que o mercado já anuncia uma inflação de 7%, 7,5% no final do ano, que pelo menos esses 6,5% fossem aprovados para que a gente tivesse aí uma correção justa, pelo menos próxima da tabela de imposto de renda para esse ano, já que, como eu disse nos anos anteriores, se fôssemos fazer uma justiça, seria necessário 64,28%. O governo tem sinalizado com a correção em 4,5%, mas ainda não bateu o martelo. Se, em virtude do ajuste fiscal, essa correção for zero, a perda então será maior para os trabalhadores? Passará dos 70% ao final do ano. A gente espera que o governo defina esse percentual o mais rápido possível e que não adote a regra que, como eu disse, vem sendo adotada desde de 2007, porque nós vamos ter uma defasagem ainda maior. Se adotarmos os 4,5%, chegaremos ao final desse ano com algo em torno de 68% de defasagem, tendo em vista o percentual que o mercado já está projetando para a inflação desse ano. Agora, pensando no lado do governo, que tem dito que se houver a correção da tabela, se houvesse a correção da tabela em 6,5%, como previa o projeto, a emenda do deputado Mendonça Filho, o gasto seria de 7 bilhões de reais. No momento difícil em que o país atravessa, de ajuste nas contas públicas, esse dinheiro também não é necessário? Olha, o esforço que está sendo feito, o esforço fiscal, certamente essa suposta perda de 7 bilhões representa uma soma considerável para o governo. Eu falo suposta perda porque, na verdade, o governo não deveria estar contando com esse valor. Nós estamos falando de um processo de uma questão de justiça fiscal. Então, na verdade, essa soma, esse valor não deveria estar sendo considerado. Agora, há formas do governo buscar até uma arrecadação maior do que os próprios 7 bilhões, mexendo em outros aspectos da tributação, como, por exemplo, a tributação sobre lucros e dividendos associacionistas, que está isenta desde 1995 e que, portanto, se nós retornássemos essa tributação, seria muito mais justo para o país que aquelas pessoas que hoje não estão alcançadas pela tributação tivessem realmente essa tributação de volta, e aí certamente o valor seria muito superior aos 7 bilhões que o governo disse que não pode abrir mão e que penaliza a grande massa de trabalhadores do nosso país. Cláudio Damasceno, presidente do Sindifisco, obrigado pelos seus esclarecimentos. Obrigado e continuamos à disposição.